Graças a Deus, meus irmãos, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no texto que se encontra em Mateus, capítulo 5, dos versos 21 ao 26. Vamos continuar nossa caminhada pelo Sermão do Monte. Vamos à leitura. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então volta e faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Grande Deus, cheio de misericórdia, Pai, a Ti nos curvamos hoje, diante da Tua palavra, e Te pedimos, Pai, Te suplicamos que fale ao nosso coração, Senhor, nos instrui, aplica a Tua palavra ao nosso coração e transforma o nosso ser por meio dela. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, talvez não haja na face da terra um serzinho com piores problemas de audição do que uma criança. Quem aqui tem filhos sabe o que eu estou falando. As tias também que cuidam do departamento infantil, não é? Vai desde uma surdez total, quando você chama 10, 15, 20 vezes e não tem nem uma viradinha de cabeça assim para indicar que ouviu o que você está falando, até aquela surdez seletiva que você chama 100 vezes para guardar os brinquedos, nenhum sinal. Mas se você sussurrar chamando para comer aquele bolo de chocolate, ele chega mais rápido do que a velocidade da luz, né? Mas tem também aquelas situações em que a criaturinha está lá na sua frente, está prestando atenção, você tem certeza que ele está ali ouvindo, ele concorda com o que você está falando, mas na verdade ele está aí maquinando suas próprias interpretações daquilo que foi dito. Rai, por exemplo, ela sempre gosta de sair com os meninos no fim da tarde para brincar na rua. E certa vez teve alguns dias chuvosos e os meninos doidos para sair. Quando abriu um solzinho, ela conseguiu sair com eles todos animados, né? Só que depois da chuva fica a lama, né? E Léo adora lama, né, Léo? Então Rai já tratou logo de recomendar a ele 2, 3 vezes: Léo, não toque na lama, não é para pegar na lama. E ele atento: tá certo, mamãe, eu não vou pegar na lama, eu vou obedecer. A pessoa confia, né, quando ele diz isso. 2 minutos depois, Léo já tinha lama da cintura para baixo, claro, né? E aí começa então o diálogo da mãe com ele, né? Mas filho, o que foi que mamãe disse para você? Para não pegar na lama, mamãe. E o que é isso na sua perna? Ele: lama. Aí ele olha para ela, né, com aquele olhar triunfante e altivo, mostra as mãos para ela, que eram as únicas coisas que estavam limpas no corpo dele, e diz: mas eu não peguei na lama. Ele, ele realmente ele estava orgulhoso ali da própria obediência, né? É engraçado, mas mostra como as crianças elas podem ser criativas quando elas não querem de fato se submeter à autoridade, né? Quando elas querem encaixar aquela ordem ali dos pais no que eles realmente querem fazer. Afinal, brincar na lama era muito mais legal na cabeça dele. O fato de não poder pegar com as mãos dava até para encaixar ali nos desejos dele. E Jesus, de certa forma, ele está mostrando aqui algo semelhante acontecendo com o povo de Deus, algo semelhante acontecendo com o povo de Israel. A lei foi dada claramente, porém os mestres da lei estavam usando das suas interpretações, das suas tradições para chafurdar na lama do pecado e ainda assim manter as suas consciências anestesiadas, amortecidas. Eles tentavam encaixar o mandamento ali no seu jeito de viver, não é?
Meu intento é que, se formos sinceros hoje na nossa autoavaliação diante desse texto, nós possamos também perceber a nossa própria criatividade diante dos mandamentos do Senhor. Como nós somos criativos em sua aplicação em nossas vidas, em busca sempre de atenuar e conseguir desculpas ali para o nosso pecado, para o nosso jeito de levar a vida, né? Pois bem, nós viemos de uma caminhada já por todo o Sermão do Monte, desde as Bem-aventuranças, e no nosso último sermão nós vimos, dos versos 17 ao 20, o Senhor Jesus, ele falando a respeito do seu relacionamento, da sua relação com a lei. E ele fala ali que ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir. Nós vimos que ele veio para cumprir de forma plena, dando também um sentido mais amplo à lei, dando real significado completo ali das leis e dos profetas. E dito isto, Jesus também passa a mostrar qual é a relação dos seus filhos, dos seus súditos, dos bem-aventurados, com essa lei do seu Pai. E o que ele afirma é que a justiça do seu povo ela deve ser muito maior do que a dos escribas e fariseus. É uma justiça muito mais ampla, muito mais envolvente, muito mais profunda, como nós vimos, porque ela não envolve meramente uma obediência mecânica de tradições como eram os fariseus, mas ela envolve o homem por completo, uma real transformação ali das intenções, da mente e do coração. O nosso texto de hoje, ele vai abrir a primeira de 6 antíteses que são apresentadas pelo Senhor, né, que vão tomar aí todo o restante do capítulo 5. Nós só vamos tratar hoje da primeira delas, tá bem? Então ele usa esse contraste, que é expresso aqui por meio dessa fórmula. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, com algumas alterações no decorrer do texto, mas em base a isso. E com isso ele começa então a fazer aplicações práticas dessa justiça mais profunda que o seu povo deve apresentar. Mas antes de partir para o texto em si, meus irmãos, nós precisamos entender quem é o alvo dessa oposição de Jesus. Nós precisamos saber com o que ou com quem Jesus está contrastando aqui. E de cara nós já podemos afirmar que não é com o mandamento, não é com a lei de Moisés em si. Apesar de alguns intérpretes afirmarem que sim. Porque não poderiam ser, se a gente avaliar o contexto aqui, lembre que apenas alguns versos atrás o Senhor Jesus estava afirmando ali firmemente o seu compromisso com a lei. Não veio abolir, ele veio cumprir. Ele diz ali solenemente, né? Em verdade vos digo, que nem um i, nem um tio passaria até e se cumprisse. Não é? Então, seria, na melhor das hipóteses, contraditório da parte de Jesus. Ele afirmar o comprometimento com a lei e os profetas alguns versos atrás, e aqui ele fazer essa antítese com o próprio mandamento. Além do mais, irmãos, nós precisamos notar aqui que essa palavra que é traduzida por foi dito, aqui, não é a palavra que Jesus normalmente usa para fazer uma citação direta da lei. Por exemplo, não é a mesma palavra que é traduzida por estar escrito no capítulo 4, na passagem da tentação no deserto ali, quando o Senhor faz aquela série de citações e ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem. Não é a mesma palavra, por exemplo, que ele usa em Mateus 21:13, na passagem da purificação do templo, quando ele fala também, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, tanto o contexto quanto a palavra utilizada aqui nos leva a crer com certo grau de certeza que Jesus não está se opondo ao mandamento, não está se opondo ao que foi dito pela lei, pelo mandamento, mas ele está se opondo ao que é dito a respeito daquele mandamento. Ele se opõe ao que tem sido ensinado pelos fariseus, pelos mestres da lei, acerca daquele mandamento. Então ele está se opondo aqui às interpretações erradas da lei, às interpretações erradas do mandamento. O Senhor Jesus aqui ele está explicando, ele está interpretando de maneira correta a lei, e ele, apesar de ser constantemente acusado de transgredir a lei, na verdade ele está protegendo a lei aqui, com unhas e dentes, ele está protegendo essa lei das perversões dos fariseus e dos mestres da lei. Os seus acusadores é que, na verdade, pervertiam a lei. Jesus,
durante todo o Sermão do Monte, e aqui ele continua mostrando como o seu ensino, como as suas exigências são muito mais radicais e profundas em relação ao que vinha sendo ensinado. E nós vamos perceber cada vez mais nitidamente no decorrer do Sermão do Monte, no decorrer dessas antíteses, como por trás do aparente zelo dos fariseus, dos mestres da lei, na verdade, eles é que estavam deturpando os mandamentos. Eles estavam transgredindo por meio das suas interpretações. E eles faziam isso, por um lado, restringindo, limitando as exigências do mandamento, e por outro lado, afrouxando, esticando, alargando ali as permissões desse mandamento. Então, o que Jesus busca aqui é destruir essas tradições erradas e indicar a correta interpretação, é indicar a correta direção ao seu povo, aos seus súditos. Então, vamos voltar ao texto, vamos ler os versos 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Então o Senhor aqui, ele inicia a primeira das antíteses lidando com o sexto mandamento do Decálogo, do que era ensinado a respeito desse mandamento. É algo como: vocês ouviram o que foi dito a respeito do assassinato e a respeito das consequências provenientes dele. Vocês sabem o que tem sido ensinado a respeito disso, a respeito desse mandamento. Então, de fato, aqui nós temos um eco do sexto mandamento. Contudo, na interpretação dos fariseus, eles restringiam a exigência dessa lei ao fato consumado. Ou seja, se eles pudessem evitar o homicídio em si, se eles pudessem evitar o derramamento de sangue por suas mãos, então estava tudo bem em relação a esse mandamento. Eles se consideravam plenamente cumpridores desse mandamento. Então, em resumo, se você não matasse um, estava tudo certo, né? Eles não matavam, mas conspiravam, mandavam matar. Lembre, por exemplo, um pouco mais à frente, na narrativa, como eles, sem qualquer peso na consciência, eles planejaram de maneira ardilosa ali, tramaram a morte de Jesus. Depois de nutrir inveja, ódio e desprezo por ele no seu coração, eles entregam ele a um julgamento de cartas marcadas, né? Entregam ele à morte. Sabiam o que ia acontecer. Então não foram eles que empunharam os chicotes, não foram eles que empunharam os martelos e os pregos, não foram eles que perfuraram o Senhor com a lança, mas tinham lama até o pescoço. Eles tinham lama até o pescoço, mas pavoneavam por aí orgulhosamente, mostrando as suas mãos aparentemente limpas aos seus olhos, né? Sepulcros caiados, né? Já disse o nosso Senhor. Então, o Senhor aqui, ele confronta essa leitura, essa interpretação rasa do mandamento, e ele passa a dar a sua correta interpretação. O que ele diz aqui não é esse o sentido do mandamento. A justiça do meu povo, ela deve ser muito mais profunda do que isso. Você não é proibido meramente de pegar a lama com a mão, mas tudo bem se você pular dentro dela, não é? Não imponham limites ao mandamento do meu Pai, para tornar ele mais tolerável, para tornar ele mais possível, para tornar ele mais viável. E o Senhor passa a mostrar aqui quem de fato é assassino. Não é somente aquele que realmente derrama o sangue do semelhante. O mandamento não se limita a isso. E Jesus mostra que ele vai muito mais além. O mandamento, ele vai no âmago, ele vai na raiz do problema. E a raiz do problema do assassinato é um coração cheio de ira, um coração cheio de ódio, um coração assassino. É possível, irmãos, que nenhum de nós aqui cometa homicídio alguma vez na vida, criminalmente falando, né? Pelo menos eu espero, né? Isso é relativamente fácil. O próprio Estado, ele tem os seus meios de coibir esse tipo de crime, de punir esse tipo de crime. E não necessariamente é preciso ser um convertido para não matar um semelhante, né? Mas aqui Jesus mostra como o mandamento envolve muito mais do que isso. Vai envolver os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que nós falamos
em momentos de raiva, em momentos de explosão. Então, não é como os fariseus pregavam um simples joguinho ali do que fazer e do que não fazer. O salvo, ele precisa, segundo o Senhor Jesus, arrancar as ervas daninhas da ira e do ódio do seu coração. Aos que se julgam tão moralmente superiores aos homicidas, aos assassinos, o Senhor Jesus mostra que não é bem assim. O Senhor Jesus, ele mostra que quando se nutre ira, quando nutrem ódio contra o irmão, quando lançam insultos, quando difamam, quando desprezam, quando são indiferentes com aquele irmão, eles se tornam réus do mesmo pecado. Eles cometem assassinato, são assassinos. E estão, assim como assassinos, sujeitos a julgamento. Como é esse um problema que se inicia no coração e o coração é insondável ao homem, tal julgamento não é meramente por tribunais humanos. O julgamento se dá, então, pelo próprio Deus. Então, diante dessas palavras do Senhor, irmãos, alguém já cometeu assassinato aqui hoje? Talvez, né? Há quem interprete os versos que nós acabamos de ler como uma espécie de gradação, como se fosse uma escada, mostrando ali as atitudes e as consequências dela, iniciando ali pela disposição interior, pela disposição do coração irado e progredindo ali para xingamento, insulto ao irmão, chegando ali a chamar ele de tolo, e é um fato consumado. Mas eu não penso que essa seja uma boa leitura, irmãos. Essa me parece também uma leitura restritiva do mandamento. Jesus, ele não usava desses sofismas, dessas minúciazinhas assim da palavra. Por exemplo, a gente poderia pensar, se formos fazer uma leitura assim, não, então tudo bem, se eu insultar meu irmão, eu sou sujeito a julgamento, mas ainda dá jeito. Agora, chamar de tolo não pode. E aí, chamar de tolo, eu estou sujeito ao fogo do inferno, né? Não é isso que Jesus trata aqui. Justamente é essa questão, que não se trata de um conjunto de regras. Jesus fala de uma transformação completa do indivíduo. Se trata de lançar totalmente a ira pecaminosa para fora do coração. Eu falo aqui em ira pecaminosa porque é verdade que há espaço para uma ira santa, uma ira pura e santa contra o pecado. O próprio Senhor Jesus, ele se irou. Nós vemos esses relatos no Evangelho, na passagem que nós já citamos, por exemplo, da purificação do templo, ou, por exemplo, em Marcos 3:5, quando o Senhor Jesus fica indignado ali com a dureza de coração dos fariseus por conta da cura do homem da mão ressequida no sábado, né? Então é lícita a ira pura, a ira justa contra o pecado. Mas sejamos sinceros, irmãos, não é o que nós fazemos normalmente, né? Não é esse tipo de ira que nós sentimos. O pecado, ele muitas vezes passa despercebido pelo nosso zelo. Dependendo do pecado, às vezes até nos tira um sorrisinho do rosto, né? Aquela piadinha que a gente não deve ouvir no trabalho, na escola. A verdade é que nós nos aspamos muito mais quando o nosso próprio moralismo é ferido. Principalmente a depender de quem esteja perto da gente, né? Quando a gente quer parecer mais moralmente justo. Sobretudo, nós nos aspamos quando temos uma afronta pessoal, quando nós somos pessoalmente atingidos. Essa não é uma ira justa, essa não é uma ira santa. É interessante notar que o nosso Senhor Jesus, ele de fato se ira contra o pecado algumas vezes nos evangelhos, mas quando ele é pessoalmente atacado, quando ele é injustamente condenado, quando ele é torturado, blasfemado, cuspido, ele suporta tudo com paciência, suporta tudo com mansidão, como um cordeiro mudo em obediência ao Pai. Então, é possível, irmãos, que alguém se julgue inocente de tal pecado, que alguém se julgue inocente de assassinato, que consiga então olhar para o espelho da Escritura e não se espantar com o próprio reflexo diante dessas palavras do Senhor. É para se envergonhar, né? Assassinos, é o que o Senhor nos fala aqui. O crente, ele não deve ser uma pessoa colérica, não deve ser... Sabe aquela pessoa que você tem medo, às vezes, de falar com ele, que você tem medo de tratar alguma situação com ele, de corrigir alguma coisa, porque você nunca sabe como essa pessoa vai reagir. O crente, ele não deve ser assim. Aquela pessoa que na rua até consegue
segurar o temperamento ali, mas em casa é truculento com a família, com a esposa, com os filhos, é bruto, é irado, fala o que não deve em momentos de raiva. Então, irmãos, pessoas coléricas, pessoas iradas, explosivas, difamadoras, fofoqueiras, que falam de maneira destemperada, que não controlam ali o que falam na hora da raiva, eles quebram o sexto mandamento do Senhor. Eles se tornam assassinos. Você pode dizer, mas é meu temperamento que é explosivo. Não, irmãos, a gente não pode afagar a nossa personalidade onde ela ofende ao Senhor. Se você é explosivo, irmão, então ore, medite na palavra, persevere em negar a sua natureza pecaminosa e busque a santificação. Por outro lado, irmãos, eu falo aqui agora para as pessoas que são naturalmente mais tranquilas, eu me incluo nesse grupo aí, que são naturalmente mais caladas, que não são dadas a explodir, que não são dadas a revidar, não é? Nós precisamos ter também extremo cuidado ao pastorear o nosso coração, nesse sentido, com relação a esse mandamento. Que eu sei que nós costumamos internalizar muito as coisas e nós podemos verdadeiramente enterrar um irmão vivo no nosso coração. Nós podemos ali nutrir desprezo, nutrir amargura, descaso, indiferença e soterrar um irmão no nosso coração com todas essas coisas. E fazendo assim, nós também nos tornamos réus do mesmo mandamento. Nós também nos tornamos assassinos. Nós não podemos nos entregar a mágoas e amarguras, a problemas não resolvidos com os nossos irmãos. Precisamos tratá-los. Vamos seguir então, irmãos, aos versos 23 ao 26. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, dos versos 23 ao 26, o Senhor Jesus ele começa a fazer duas aplicações usando realidades ali da sua época, fatos, situações corriqueiras para destacar ainda mais o peso do argumento que ele apresentou aqui a respeito do homicídio. Né? E as duas vão tratar basicamente da mesma coisa, da urgência em se correr para a reconciliação. Né? É uma coisa lógica. Se o homicídio é algo tão terrível, se o assassinato é tão perverso aos olhos do Senhor, então tratem de resolver logo. Então, primeiro ele aplica o seu ensino a uma situação de culto e a relação entre irmãos ali, ele se lembrar de algum problema com seu irmão, ou mais, se lembrar que o seu irmão tem algum problema contra você, faça o que puder, o quanto antes para resolver, e só depois então cultue ao Senhor. Jesus ele deixa claro aqui mais uma vez como o coração ele importa no culto ao Senhor. O culto a Deus não se trata meramente de cerimônia ou ritual. Nós vemos no contexto ali de Isaías, por exemplo, que ritualmente, em termos de cerimônia, o culto estava sendo feito, mas o coração estava longe do Senhor e esse culto era abominação para o Senhor, né? Retira de mim os seus sacrifícios, ele diz. Então, não é aceitável adorar o Senhor com um coração cheio de ira, cheio de ódio, cheio de contenda. Os fariseus faziam isso, eles eram facciosos, né? Adoravam debates entre as seitas judaicas, eles tinham um coração orgulhoso, invejoso, eram difamadores, mas eles eram muito religiosos. Eles viviam sempre uma aparência de adoração ali. Cerimonialmente, eles eram perfeitos, mas o coração era perverso. Então, com o povo de Deus não deve ser assim. Nós não devemos ter no nosso meio irmãos supostamente adorando, mas brigados, cheios de rancor,
com relacionamento estremecido, indiferentes uns com os outros, esse tipo de culto é só ritual mesmo, é só cerimônia. É típico de fariseus. Não adianta prestar um culto liturgicamente perfeito, bonito, se apertar até escorrer uma lagrimazinha, mas com o coração cheio de ira, com rixa com o irmão. Então, se lembrar que seu irmão tem algo contra você, resolva, se reconcilie e depois adore ao Senhor como é devido. É o que nos ensina o Senhor. E por fim, o Senhor aplica o seu ensino a uma situação legal. E a relação dessa vez não é bem com o irmão, é com um adversário. Mas aqui eu não vou me ater muito, porque o princípio aplicado é o mesmo que na primeira situação. O princípio é que o crente faça tudo possível, o mais rápido possível, para que haja reconciliação, da maneira menos litigiosa possível. Eu quero concluir, irmãos, brevemente apresentando duas perspectivas, duas lentes pelas quais se faz necessário que a gente olhe para esse texto. Tá? Em uma primeira perspectiva, o texto que nós acabamos de ler, bem como o texto das bem-aventuranças, o Sermão do Monte em geral, tem nos mostrado o tempo todo a impossibilidade de salvação por obras. Como é impossível alguém ser salvo por meio da observância da lei? Né? Assassinos, é o que o Senhor Jesus diz aqui. Assassinos, somos culpados de fato. Mostra a nossa incompetência em obedecer os mandamentos do Senhor. Então, a salvação, o texto nos mostra que só é possível pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo e na sua obra vicária na cruz, no seu sacrifício, pela fé e pela confiança de que nele todos os nossos pecados foram cabalmente punidos, que os nossos assassinatos também estavam sobre o Senhor ali naquela cruz. A confiança de que a justa ira de Deus foi ali plenamente saciada. Mas esse entendimento, ele não nos deve cegar para uma segunda perspectiva. O tempo todo, o texto também nos apresenta um padrão a ser buscado, um padrão a ser perseguido. Ele nos apresenta como o bem-aventurado ele deve agir, como aquele que é salvo deve buscar a pureza e a piedade, não é? O Senhor deixa claro que a justiça dos seus ela deve superar em muito a dos fariseus. Requer uma transformação por completo, inclusive de traços pecaminosos da nossa personalidade. Nós não podemos nos esconder atrás da nossa personalidade, não podemos deixar o nosso temperamento como uma área intocada. A graça do Senhor ela deve agir também ali. Então, por sua graça, o Senhor ele justifica o crente, mas ele também purifica e o transforma completamente. Ele imputa justiça por meio do seu sacrifício ao crente, mas ele também comunica essa justiça ao seu povo. Ele imprime neles o seu caráter em uma caminhada de santificação. Então nós precisamos perseverar nessa luta. Nós precisamos perseverar em negar a nossa natureza caída, em nos fortalecer nos meios de graça. Nós precisamos buscar intencionalmente nos moldar aqui a esse padrão que é apresentado no Sermão do Monte. A caminhada de negar a carne é árdua, é cansativa, mas há graça também para nos conduzir nessa caminhada. Há graça na nossa justificação e há graça para nos conduzir à santidade, para nos livrar dos nossos próprios embaraços, para nos reerguer das nossas quedas. Foi pela graça que um certo Paulo foi justificado. Vocês lembram como ele era? Irado, violento, perseguidor, colérico, mau. Ele foi justificado e o que é que a graça fez com ele? Mudou, não foi? Como é que ele termina? É interessante a gente ver o relato de Atos, os relatos das suas cartas, não é? Mudou, ficou manso, humilde, paciente, de perseguidor passou a ser perseguido e aceitava tudo com paciência e com a graça do Senhor. Né? Se vocês olharem bem para Léo hoje, vocês vão ver que ele não está mais sujo de lama, né? Ele está cheirosinho. Ele foi limpo, ele é filho, né? É possível que até atingir a maturidade ele vá teimar algumas vezes, mas eu apostaria nisso. Que ele vá se jogar na lama mais algumas vezes. E se isso acontecer, novamente ele vai ser instruído, ele vai ser disciplinado e ele vai ser limpo.
ele vai ser deixado purinho da lama, né? Então, não procuremos, irmãos, limitar o mandamento do Senhor para justificar a nossa sujeira, justificar a nossa lama, para amortecer a nossa consciência ou para preservar a nossa autoimagem diante de quem quer que seja. Nós não nos gloriemos nas nossas supostas mãos limpas quando nós pulamos na lama, mas nos aproximemos do nosso bom Senhor, que Ele nos lava e nos purifica de toda a lama do pecado, até o dia glorioso, quando seremos semelhantes a Ele. Santo Deus, te agradecemos por Tua palavra, Senhor, e nos envergonhamos diante de Ti, Senhor, por nossa incompetência, Senhor, em cumprir o Teu mandamento. Nos arrependemos diante de Ti por nossa maldade, Senhor, por nossos pensamentos maus, porque somos difamadores, porque somos assassinos, Pai. E agradecemos, Senhor, porque por meio da Tua graça, Teu Filho Jesus nos justificou. E por meio da Tua graça, Senhor, o Senhor nos santifica, cuida de nós, nos conduz até um dia em que apresentarás para Ti um povo incorruptível, Senhor, livre de toda mácula, livre de todo pecado, Senhor, um povo exclusivamente Seu, zeloso de boas obras, Pai. E agradecemos, Senhor, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor seja engrandecido. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Mais uma vez, vamos orar.